gente, bom dia. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa matéria aqui, sobre a secretária de Bem-Estar Animal daqui de Canoas, porque eu tô vendo vários colegas veterinários compartilhando, indignados, né? E é bem compreensível a gente que dedica os nossos dias aos animais, a gente que ama os animais, é compreensível que se sinta realmente indignado por causa de uma notícia dessa, né? Mas eu vim aqui dar uma opinião de quem conhece pessoalmente a Paula Lopes. A Paula, eu conheço ela há alguns anos, muito antes dela estar na política, tá? Eu conheci ela não como protetora, mas como uma amiga mesmo da nossa família. E ao longo desses anos eu venho acompanhando assim, um trabalho incrível que ela faz como protetora, tá? São centenas e centenas de animais resgatados, muitos deles em estado deplorável, que qualquer um de nós veterinários indicaria eutanásia, e a Paula, ela vai até o fim para tentar salvar o animal, tá? E o que acontece? Diante desse trabalho dela com a causa animal, ela recebeu a proposta de assumir a Secretaria de Bem-Estar Animal daqui de Canoas, né? Ela não era do meio político, ela nunca teve ambição política, mas ela resolveu assumir aí o desafio justamente por achar que poderia fazer um trabalho bacana, né? Que poderia, através desse cargo, ajudar ainda mais os animais. E quando ela chegou para assumir o cargo, quando ela chegou no Centro de Bem-Estar Animal, ela se deparou com uma realidade ruim, né? Na verdade. E ela começou a expor essa realidade, começou a trabalhar para mudar isso. Só que nesse trabalho ela acabou incomodando muito peixe grande, né? Porque antes dela estar ali, tinham outras pessoas que já deveriam também ter mudado essa realidade e que não mudaram. Tinham pessoas que estavam ali só mamando dinheiro público, né? E aí ela começou a trabalhar para mudar isso. E essas pessoas, elas se sentiram incomodadas e elas começaram a fazer uma denúncia atrás da outra, denúncias infundadas. E isso eu venho acompanhando já ao longo dos meses, né? De vez em quando ela postava nas redes sociais, a Polícia Civil tá aqui no Bem-Estar Animal, averiguando mais uma denúncia. Ela mesma mostrava isso. E eles não encontravam nada irregular. E, infelizmente, quando uma pessoa boa assume um cargo político, ela leva tanta paulada, que o próprio sistema joga ela pra fora, né? E foi isso que aconteceu com a Paula, assim, ela acabou pedindo exoneração e agora a coisa tomou uma proporção tão grande, a mídia tá em cima, né, que acabou acontecendo isso tudo que a gente tá vendo aí, ela tá em todas as manchetes. Mas se a gente parar pra analisar bem os fatos, né, gente, o que acontece? Estão falando aí de mais ou menos 240 mortes de animais, né? Isso ao longo de 8 meses. E aí, isso dá uma média de uma morte por dia, tá? Para quem é leigo, ou para quem está acostumado a trabalhar só em clínica particular, hospital particular, né, onde os tutores têm condições financeiras, onde eles levam os animais para atendimento no início de uma doença, dá para fazer exames, dá para tratar. Realmente parece um número bem alto quando a gente fala em uma morte em média por dia, né? Mas para quem já trabalhou em hospital público, em bem-estar animal, a gente sabe que ali são atendidos animais, dezenas e dezenas de animais que chegam em estado terminal, em estado deplorável, animais que são resgatados da rua, né? Animais que os tutores não têm, às vezes, dinheiro nem para comprar a própria comida, quanto
mais para levar o animalzinho no veterinário. Então eles acabam deixando o animalzinho doente. Quando chegam a buscar uma ajuda, já não tem muito o que fazer. Né? Então essa é a realidade de um centro de bem-estar animal. E aí, eu não tô aqui para defender os números, até porque eu não sei se esses números eles são corretos, se é verdade mesmo, mas para dizer que a gente tem que analisar bem os fatos, né? E aí, gente, só para lembrar que esses números, isso não está comprovado, tá? É só uma investigação, a polícia está averiguando. Porque foi encontrado dinheiro na casa dela. O advogado dela já se manifestou, tá lá no Instagram dela, eles têm a origem desse dinheiro. Enfim, antes da gente sair compartilhando essas matérias aí e acabando com a vida de uma pessoa, né, vamos parar, esperar um pouquinho para analisar os fatos, esperar a investigação acontecer. Eu acredito que vai ser tudo explicado, porque conhecendo a Paula, ela não é esse tipo de pessoa que sairia fazendo eutanásia desenfreada por aí. Tenho inclusive, vou colocar inclusive uma conversa que a gente teve uma vez, onde ela me pediu ajuda para um animalzinho que ela resgatou assim, num estado muito grave, muito grave. E eu, como veterinária, sugeri eutanásia para ela. E ela me falou que gostaria de tentar, que ela gostaria de dar uma segunda chance pro animal. Então vou até deixar essa conversa aqui para vocês verem que ela realmente não é esse tipo de pessoa, não é esse monstro que estão publicando por aí, tá? Ai, Maria, tu viu que essas bombas param na minha mão, mas que coisa mais horrível, eu morri chorando. Olha, foi horrível, horrível, horrível. Ela tá na clínica, eu pensei em levar pra tipo, uma UTI só pra ficar sedada, pra não sentir dor, mas também, sabe, eu sou tão racional, mas esse caso me deixou sem chão. Eu queria pelo menos dar aí uns 2 dias pra ver o que vai acontecer, só que quando eu penso, olha só te falar, na dor que ela vai sentir, é uma vovó, eu fico com pena. Não sei que tipo de medicamento poderia dar pra aliviar isso. Eu ganhei uns negócios ali, depois eu vou te mandar o que tá chegando na clínica, que é pra queimadura, que é uns curativos lá de uso humano que fazem em queimadura quando tá no hospital. Eu não sei, Mari. Pensei em levar. Nunca escove os dentes do seu